Olá, você que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco das minhas impressões a respeito da série da Netflix I'm Not Okay With This, que acaba de estrear no site de streaming. Bom, a série então vai acompanhar aí a história da Sydney, que é uma adolescente que está passando aí por problemas que são típicos da idade dela, né? Os conflitos adolescentes que ela tem. Além de tudo isso, ela também tem que lidar com a morte do pai, a perda do pai, que foi um golpe muito grande para ela. E como se isso tudo não bastasse, ela também está descobrindo que tem aí poderes. Então toda essa mistura vai acabar permeando a série e é sobre isso que a série vai tratar. Bom, então no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu dei uma olhadinha no site da Netflix e ali na galeria de top 10 séries mais assistidas, a gente tem I'm Not Okay With This em primeiro lugar. Então, isso já é uma demonstração de que a série provavelmente está indo muito bem, tá? Pelo menos aqui no Brasil. Então isso já é um anúncio muito bom se a gente está aguardando aí uma segunda temporada. Bom, então de maneira geral eu já quero dizer para vocês que eu gostei bastante da série. A série é uma série curta, a gente tem ali 7 episódios, onde a gente tem alguns episódios entre 19 e 20 minutos, e os episódios que são mais longos eu acho que chegam até no máximo uns 28 minutos de duração. Então é uma série que você vai conseguir assistir tranquilamente em um dia só, foi o que eu fiz, eu consegui assistir a série em um dia só, então é uma série bastante tranquila de você maratonar. Bom, falando sobre essa questão aí do tempo dos episódios, nos 2 primeiros episódios a gente teve, respectivamente, episódios de 19 e 20 minutos. E logo nesse começo aí, eu gostei do modo como eles apresentaram os personagens, eu gostei do modo como eles introduziram a história. A única coisa que me incomodou um pouco, tanto no episódio 1 quanto no episódio 2, foi com relação à montagem desses episódios. Algumas cenas acabaram ficando picotadas demais, então tem horas assim que a gente tem a sensação de que eles fizeram as coisas um pouquinho apressadas, sabe? Eles fizeram muitos cortes. Então, por exemplo, você tem situações em que você tem um personagem em um lugar e na próxima cena ele já está em outro lugar. Então, a montagem acabou ficando um pouquinho esquisita. Isso pode ser por conta do número reduzido de episódios da temporada ou também por conta de eles quererem introduzir um pouco mais rápido a história. Então, a sensação que eu tive foi que eles tiveram um pouco de pressa ali na montagem, então isso acabou atrapalhando um pouquinho a minha experiência no começo, mas não foi nada que me impediu de continuar assistindo, muito pelo contrário, eu gostei bastante. E esse problema, na verdade, é algo que acontece só ali no início. Depois eles conseguem ajeitar isso, tanto porque a gente tem episódios que são um pouco maiores, então eu acredito que ali eles puderam trabalhar com um pouco mais de calma as cenas, então a gente tem uma fluidez melhor ali nas cenas, etc. Apesar da gente ter também um outro episódio que também é um episódio curto, de 19 minutos ali no meio da temporada, mas ainda assim nesse episódio eles conseguiram manter as cenas um pouco mais fluidas, a gente conseguiu acompanhar a história com um pouco mais de tranquilidade. Então, essa é uma ressalva que eu tô fazendo, tá? Eu gostei bastante da série, porém esse foi um ponto que eu achei que prejudicou um pouquinho ali no começo, mas pode ser que você nem note isso e também não é nada que vai estragar por completo a sua experiência. Bom, então depois que eles conseguem resolver essa questão aí da montagem dos episódios, por assim dizer, ali pelo episódio 4, onde a gente já tem ali, onde a gente praticamente está na metade da temporada, a gente já sabe que a Sydney, ela não tem um relacionamento assim muito bom com a mãe dela, por conta dessa questão toda da perda do pai. Ninguém ali da casa parece saber lidar muito bem com essa situação, então a mãe dela tem que trabalhar muito, ela passa muito tempo ausente ali da casa, ausente dos filhos, então a Sydney, como tem um irmão mais novo, ela acaba meio que se responsabilizando por ele muitas vezes e se responsabilizando pelas tarefas da casa. E ela, como adolescente, né, ela não tem ainda toda aquela maturidade para saber lidar com toda essa situação. Então, eu achei legal que ali no 4º episódio eles puderam expor o ponto de vista da mãe diante dessa situação. Então, como eu falei, né, a Sydney como adolescente, ela ainda não tem toda aquela maturidade para enxergar o ponto de vista da mãe. Ela só enxerga as dificuldades que ela tá passando com relação ao pai e algumas vezes a mãe é até retratada de uma maneira um pouco cruel, de um pouco fria.
já que a gente acompanha a história sob o ponto de vista da Sydney, né? Ela tá ali escrevendo o diário dela, então a gente acaba acompanhando a história sob o ponto de vista dela. E foi legal que nesse quarto episódio a gente pôde ver que existe também o outro lado da moeda, né? Que não é só a Sydney que sofre por conta da perda do pai, que não é fácil para a mãe dela ter que cuidar da casa, ter que sustentar a casa. Enfim, eu achei isso uma sacada bem legal. Bom, então no geral, né, a gente tem a Sydney passando por todos esses conflitos e a série ela vai focar principalmente como a Sydney ela vai lidar com tudo isso que está acontecendo com ela. A gente tem sim muitas referências de Stranger Things, por exemplo, porém, diferentemente de Stranger Things, que foca bastante nos poderes da Eleven, que foca bastante em como ela adquiriu esses poderes e etc. Aqui em I'm Not Okay With This, a gente vai ter sim o desenvolvimento dessa questão dos poderes dela, a gente vai aos poucos descobrir um pouco mais sobre o que está acontecendo com ela, porém o foco maior aqui não é esse. O foco maior dessa primeira temporada é mais em como a Sydney está lidando com tudo isso, as consequências dela utilizar esses poderes dela, que surge ali nos momentos em que ela ou está com medo, ou ela se sente pressionada por alguma coisa, ou ela se sente irritada com alguma coisa. Isso é bastante perceptível. A Sydney, ela é uma personagem muito pistola, então qualquer coisinha ali ela já começa a perder o controle, e isso acaba botando para fora esses poderes que ela tem. Então, na verdade, a série ela vai dar um foco maior nisso, nas consequências das decisões da Sydney, nas consequências de como a Sydney lidar com todos esses problemas dela. E falando um pouco sobre a Sydney e sobre os outros personagens também, né? A gente tem ali dois atores que são muito carismáticos, que é tanto a Sophia Lillis como o Wyatt. Eles ali são o foco principal da série, digamos assim, né? O roteiro acaba dando para eles um pouco mais de espaço, então naturalmente eles são os dois personagens que acabam aparecendo mais. Apesar da gente ter outros personagens que também têm uma grande importância, como a amiga da Sydney, a Dina, ela é importante para Sydney bastante, porém, o roteiro acaba favorecendo para que esses dois atores eles acabem aparecendo mais. Mas isso não acaba sendo um problema porque tanto a Sofia quanto o Wyatt são atores que são muito carismáticos, eles conseguem levar bem os seus personagens, eles conseguem compor bem esses dois personagens e eles conseguem dar conta do recado tranquilamente. Uma coisa interessante a respeito da série que acontece no quinto episódio especificamente, e também em um outro momento ali, é que a série ela acaba trazendo também algumas referências, né, de filmes dos anos 80, de Carrie a Estranha, por exemplo, e especificamente nesse episódio 5, traz uma referência que, na verdade, eu não sei se eles fizeram isso de propósito ou não, mas me lembrou bastante o filme O Clube dos Cinco. Então, esse episódio particularmente é um pouquinho diferente dos outros. A gente tem ali a Sydney e os amigos dela cumprindo ali a pena de detenção após a aula, depois deles terem aprontado ali algumas coisas, e eles estão ali presos na escola e começa a acontecer alguns problemas ali que eles têm que lidar naquele momento. Então, esse episódio foi um episódio um pouquinho diferente dos outros e que eu gostei bastante de como eles fizeram toda aquela vibe deles tentarem resolver os problemas ali em cima da hora. Além disso, a gente também teve ali a introdução um pouco maior de um elemento misterioso com relação a esses poderes da Sid. Então a gente tem ali aquela sombra que tá perseguindo ela, que ela não sabe se é uma sombra, ela não sabe se é um ser humano, ela não sabe o que é. Mas nesse momento ali da biblioteca, a gente tem uma cena que é um pouco mais tensa, que é um pouco mais de suspense, e eu achei que eles fizeram isso de uma maneira bem legal. Bom, então no geral a série ela vai acabar focando um pouco mais nessa questão de como a Sydney lidar com as consequências de tudo que tá rolando ali naquele momento, do que revelar muita coisa sobre os poderes dela. Não que não hajam algumas revelações, pelo contrário. Ao longo ali dos episódios a gente tem algumas revelações, a gente tem algumas pistas que vão mostrando pra gente um pouco mais do que se trata tudo isso, mas eles deixam isso ali, eu acredito que eles quiseram guardar isso um pouco mais pra segunda temporada. E, gente, falando sobre o último episódio, cara, que episódio foi aquele? Que final de episódio foi aquele? Bem ali no final do episódio a gente tem uma cena que pra mim foi bastante chocante, eu não tava esperando que fosse acontecer aquilo. A gente tem ali logo no episódio 1 e 2, a gente tem uma prévia do que vai rolar
nesse último episódio, né? A gente tem ali aquela cena em que ela tá toda banhada de sangue, pelo que parece, e ali no último episódio a gente vai descobrir o porquê que ela tá assim e o que de fato tá acontecendo. Só que eu confesso pra vocês que eu não imaginava que fosse acontecer aquilo. Eu achei meio nojento também, pra dizer a verdade, achei um pouco nojento, achei até um pouquinho trash, um momentozinho ali que teve e tudo mais. Mas também não foi nada que atrapalhou a experiência, foi uma cena chocante. E depois dessa cena chocante também, a gente teve um baita gancho para a continuação da história. Então, no geral, eu achei que eles souberam fazer uma temporada leve, uma temporada que deixou a gente com a sensação de querer assistir mais, de querer saber mais sobre a história. Então, eu acredito que os produtores conseguiram cumprir com a tarefa deles. É uma série cativante, é uma série que muito provavelmente, se você for adolescente, você vai conseguir se identificar com alguns conflitos que a Sydney passa. E mesmo que você não seja adolescente, se você gosta desse tipo de tema, se você gosta desse tipo de premissa, a série ela consegue trazer para você todo esse entretenimento e é uma série que é muito legal de acompanhar. Então eu fiquei com essa sensação de querer saber mais, de já querer a segunda temporada. Então, por conta disso, eu avalio que essa temporada foi uma ótima temporada, com exceção da observação que eu fiz aqui no início do vídeo, com relação à montagem ali dos 2 primeiros episódios. Eu não vi nenhuma outra coisa que me incomodou muito, que fosse algo que atrapalhasse a minha experiência. Muito pelo contrário, eu acho que dali pra frente a série ela consegue crescer, ela consegue evoluir, e isso é algo muito bacana. Bom, pessoal, então a minha análise sobre essa primeira temporada de I'm Not Okay With This é essa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já assistiu a série, o que você gostou, o que você não gostou, o que você tá esperando para essa segunda temporada. Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste, confere. Eu acredito que vale muito a pena você assistir. Volta aqui no vídeo e deixa o seu comentário. Deixa o seu joinha caso você tenha gostado, isso é muito importante pra gente. Também é muito importante que você se inscreva no canal caso você não seja inscrito e que você também ative o sininho para você poder receber as notificações aqui do YouTube, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, agradeço por vocês terem assistido e tchau!